o homem alimentou corvos por anos. Então, um dia, eles lhe deram um presente inesperado em troca. Os corvos são um dos, se não o mais inteligente pássaro do mundo. Pertencente ao grupo conhecido como corvídeos, os corvos são capazes de reconhecer-se em espelhos, usar ferramentas e planejar o futuro. Todas as habilidades cognitivas que são mais vistas perto daquelas vistas em primatas não humanos do que propriamente para as da maioria dos outros pássaros. Esta inteligência pode estar relacionada por eles ter um número extraordinariamente alto de células cerebrais envolvidas no processamento de informações. Mas justamente com todas essas incríveis habilidades, os corvos até começaram a trabalhar o processo complicado de trocas. Stuart Daugst é um homem de 59 anos que vive em Seattle, nos Estados Unidos da América, e que tem sido um entusiasta de pássaros por toda a sua vida. Os corvos são criaturas incríveis, eu os adoro, e tenho sempre me sentido assim desde que eu era menino. Stuart disse em uma entrevista sobre os pássaros: "Todos os tipos têm sido uma parte de foco real da minha vida. Eu amo vê-los e identifico-os por seus cantos. E ajudo-os se eles precisam de ajuda. Eu não sou um observador de pássaros profissional com binóculos de alta potência ou qualquer coisa assim, mas eles têm um papel importante na minha apreciação de vida. É o seu amor por estas belas criaturas aladas que tem levado o bondoso homem a resgatar e reabilitar qualquer pássaro ferido ou órfão que ele vê em toda a sua vida cotidiana. Mas tem uma espécie particular de pássaros que realmente capturou seu coração, e eles são os corvos. Quando os pássaros ainda são muito jovens, eles podem se tornar muito mansos, e eu tinha alguns pássaros selvagens quando criança. Eu peguei um quando era criança. Desde que tornou-se um corvo adulto, ele tem sido muito meu companheiro." Stuart disse em uma entrevista que ele tinha um, chamado Judith, em homenagem a Cormac, personagem de McCarthy em Blonde Meridian, por 10 ou 11 anos, e provavelmente ainda o teria vivo se não fosse por alguns guaxinins que o mataram durante uma noite. Enquanto tivemos Judy, também houveram alguns resgates. Alguns corvos eram liberados e havia um resgatado que veio até nós quando ainda era muito jovem. E ele se tornou bastante manso, que dava até mesmo para um treinador de animal selvagem como eu compreendê-lo. Era como um corvo que aparece nos filmes. Bem, assim como resgatar e recuperar esses animais voadores, Stuart também ama vê-los na natureza. Ele sempre garante que seus alimentadores de pássaros estão cheios todos os dias, para que ele possa assistir como os bandos de pássaros locais vêm para seu jardim e ele assim pode vê-los interagindo uns com os outros. No entanto, há uma família muito especial de pássaros com quem Stuart formou um incrível vínculo. Foi como uma família de 4 corvos que vivem em um hábito fora da sua casa. Ele notou pela primeira vez a pequena família cerca de 4 anos atrás, quando eles se mudaram pela primeira vez para a árvore. Stuart e sua família podiam ouvir os corvos bebês na árvore quando eles pediam comida para seus pais. Stuart amava o som, e ele sabia que isso significava que os mais incríveis e bonitos pássaros tinham sido introduzidos ao mundo. Um dia, porém, quando ele estava deixando sua casa, o homem notou algo muito chocante e preocupante em sua garagem. Bem no meio do concreto, logo debaixo da árvore de hábito, estavam os 2 filhotes de corvos. Stuart ficou instantaneamente preocupado de como eles tinham chegado no chão. Ele perguntou-se por que ele sabia que eles eram muito jovens para serem capazes de voar por conta própria. O que mais preocupava Stuart era que uma vez que os pássaros não podiam voar, ele sabia que eram presas fáceis para qualquer gato ou outros animais que podiam querer pegá-los para o jantar.
Sabendo que ele não podia deixá-los no chão para serem pegos por qualquer predador, Stuart rapidamente recolheu os 2 bebês sob muitos gritos de protesto e os levou para dentro de sua casa. Em seguida, colocou-lhes em uma pequena caixa de sapatos onde eles poderiam sentar-se enquanto o homem pensava em uma maneira de levá-los de volta para o seu ninho e para seus pais. Foi então que o homem pensou em pegar uma escada e apoiá-la na árvore para que ele pudesse chegar ao ninho e colocar os bebês de volta ao lugar onde pertenciam com segurança. Nós os colocamos na árvore e os pais estavam muito irritados com a gente. Mas realmente os pequeninos sobreviveram, Stuart disse em uma entrevista. Não muito tempo depois que Stuart os devolveu ao ninho, sua família já começou a alimentar a pequena família de 4 pássaros, pois eles queriam ter certeza de que os animais sempre tivessem o suficiente para comer. Assim, eles iriam crescer grandes e fortes. No início, os corvos estavam hesitantes em aceitar as ofertas, pois eles eram cautelosos sobre os seres humanos e o que poderiam acontecer com eles ou se eles chegaram muito perto deles. No entanto, com o tempo, os pássaros pouco atrevidos começaram a crescer e ficaram mais confiantes com Stuart e até mesmo exigiam ser alimentados quando eles estavam com fome. Às vezes, quando eu estou andando, eles vão e voam comigo, aterrissando nos fios e ramos acima, enquanto eu vou vagando junto. Quando chegamos em casa, eles gostam de pousar na cerca e esperam para ser alimentados com os outros. Algumas vezes, eles simplesmente chamam a gente e é muito óbvio que eles querem comida. E eles querem comida de alta qualidade. Damos comida de gato de alta qualidade. Os corvos não são tão interessados em milho como as pessoas parecem pensar, como bem sabe quando eles querem ser alimentados. Stuart é até mesmo capaz de identificar os diferentes membros da família corvo por suas aparências. O macho adulto é muito distinto, disse Stuart. Sua perna direita foi ferida em algum momento e não curou completamente. Assim, ele pula em apenas um pé. Eu muitas vezes gostaria que pudéssemos fazer algo sobre isso, mas realmente não há uma maneira de ele ficar bem de novo. Pelo caso contrário, os bebês corvos eram obviamente menores do que seus pais e o corvo fêmea não tinha uma lesão. Stuart sabia quem era o chamado para alimentar cada vez que ele os via. O homem bondoso continuou a alimentar os pássaros pelos próximos 4 anos, que é quando eles fizeram algo verdadeiramente incrível. Tudo tinha começado como um dia normal para Stuart. Ele tinha ido em sua rotina matinal antes de ir alimentar a família de 3 corvos. Infelizmente, o corvo fêmea tinha falecido depois de ser pego por um guaxinim durante a noite. Quando Stuart saiu para alimentar os animais com o seu café da manhã normal, ele notou algo muito estranho colocado perto da porta da frente. Quando o homem olhou mais de perto, ele percebeu que era um pequeno ramo da árvore, mas era o que estava nele que o surpreendeu. Posto no meio do pequeno galho estava o lacre de uma tampa de lata de refrigerante. Ele estava confuso no início. Ele não sabia de onde o item tinha vindo ou quem tinha o deixado para ele. Então, pensando que era um pouco estranho, ele levou-o para sua casa e o colocou em segurança para olhar mais de perto mais tarde. Mas então a coisa mais incrível aconteceu. No dia seguinte, quando Stuart estava indo para alimentar os corvos novamente, ele abriu a porta da frente apenas para ver como o pássaro macho voou para baixo e colocou outro ramo da árvore na garagem para ele. Stuart ficou espantado. O ramo era exatamente como o primeiro que ele tinha encontrado e tinha também o lacre da tampa de uma lata de refrigerante colocado através dele novamente. Stuart não podia acreditar. Isso não é apenas generoso, isso também é criativo, isso é arte. Minha mente explodiu, disse em um post nas redes sociais. Este comportamento de corvos mostra que eles claramente têm emoções profundas.
bem como um alto nível de inteligência. É quase como se eles estivessem agradecendo ao homem por ter todo o cuidado e esforço, pelo amor que ele colocou em manter sua família segura ao longo dos últimos anos. Da mesma forma que também mostra que estes tipos de pássaros são inteligentes o suficiente para criar novos objetos, combinando duas coisas separadas para juntarem algo que algumas pessoas podem até chamar de arte. No entanto, não importa se esta família de corvos traz para Stuart novos presentes ou não. Este homem de coração bondoso será para sempre uma parte da família Corvos. O que você pensa sobre essa história incrível? Conta pra gente nos comentários abaixo. Não esqueça de deixar o gostei e compartilhar essa história com os amigos. Ativando as notificações, você não perde mais nenhum vídeo. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!